Vamos lá, vamos voltar na nossa leitura em Apocalipse, capítulo 12, versículo 13 em diante. Hoje vamos iniciar esse novo bloco. Nós estávamos estudando a guerra que estava acontecendo, que João viu, uma guerra no céu. Agora, João está nos relatando aqui uma guerra na terra. Então existe um contraponto aqui que nós vamos ver nessa passagem. Outra observação já interessante, gente, que eu tenho falado, essa passagem do versículo 13 ao 17, ele amplia o versículo 6 e o versículo 12, tá? Então eu vou ler o versículo 6 e 12, que é justamente 13 a 17, é uma ampliação. E, por incrível que pareça, depois o capítulo 13 é uma ampliação também, do que está acontecendo e sendo relatado aqui. Nós vamos ver como que funciona, como a literatura está funcionando. Vai lá no versículo 6, então. A mulher, porém, Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Lembra que são aqueles 3 anos e meio, dessa perseguição nos finais dos tempos. Então aqui a mulher foge para o deserto. Aqui você percebe que João não dá a forma como ela vai para o deserto. Ela diz só que ela vai para o deserto e lá tem um lugar preparado para ela. Aí no versículo 12, deixa o versículo 12, vamos lá no versículo 13, direto abrir a passagem. 13 a 17 eu vou ler e eu volto depois. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto. Então aqui ele acrescenta um detalhe. Como ela foi para o deserto? Com asas de águia. Óbvio, de novo, uma metáfora, um símbolo, a gente vai ver o que pode significar. Para o seu lugar, aí onde é sustentada durante 3 anos e meio. Mas aqui ele usa essa fórmula apocalíptica, fazendo uma alusão a Daniel, porque Daniel que usa lá. Tempo, tempos e metade de um tempo. É tudo mesma época, gente. Fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E no 18, e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Interessante também aqui, é um contraponto para já o capítulo 13, a gente vê depois isso. Então vamos voltar para algumas observações, como eu tenho feito. Aqui então, de novo, sai daquela guerra cósmica, lá do céu, E agora nós temos uma guerra que vai acontecer na terra. O dragão perseguir quem? A igreja. Tá certo? A imagem da perseguição do povo de Deus pelo dragão furioso, ela é então aqui expandida nesses textos. Primeiro, volta lá no versículo 13. O que acontece aí? Vamos fazer de novo um esboço disso. Primeiro vemos o dragão perseguindo a mulher, versículo 13, certo? Segundo, capítulo 14, versículo 14. A mulher é protegida por Deus no lugar preparado para ela. E Deus dá a ela asas de águia para ir para esse lugar. Versículo 15, olha que interessante, já é interpretação já. Versículo 15, tentações e perseguições já é uma interpretação do que são essas torrentes de água. Então olha no que diz no versículo 15. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher. Aqui já está falando de tentações e perseguições, são lançadas sobre ela como uma grande torrente, como um dilúvio. Versículo 16.
Mas a criação de Deus vem em seu auxílio, a terra auxilia, existe um auxílio a essa mulher, a esse povo de Deus aí, de alguma forma a gente já viu, né? Que existe um auxílio e ela é resgatada disso, ela é salva dessa enchente, dessa torrente de águas que está tentando ir contra ela e destruí-la. Isso deixa o dragão furioso mais ainda, ele fica mais bravo ainda, porque ele já perdeu a guerra lá no céu, foi lançado para a terra. Você vai ver aqui que o verbo é um verbo forte. Ele viu que tinha sido atirado na terra. É como se assim, foi tão forte a luta, no sentido ele foi vencido de uma forma tão violenta, que a hora que ele viu, se deu conta, ele já não estava mais no céu. Essa é a intenção do verbo. A hora que ele se dá conta, ele perdeu a sua posição. Ele se percebe, quer dizer, eu não estou mais no meu lugar, eu estou na terra. Foi tão, violento o ato de Deus, né, dessa batalha com Miguel e tudo, e aí a vitória acontecer de uma forma tão enfática, que o verbo dá a intenção que o dragão viu aqui, ele se percebeu que ele não estava mais no céu, que ele perdeu o seu posto ali, e ele foi lançado na terra, tá? Então isso deixa o dragão mais furioso, e ele sai agora para guerrear, como ele não conseguiu alienar a mulher, ele sai para guerrear contra a descendência da mulher, que são aqueles que foram convertidos pelo povo de Deus. Olha que interessante. Essa cena é uma preparação para o capítulo 13, que é o surgimento das bestas, também, que vão perseguir também a igreja, tá? E vão querer adoração, a gente vai ver tudo isso aí, que descreverá o modo como o dragão conduzirá a guerra. Olha que interessante. Por enquanto, nós estamos vendo o ato de Deus o tempo inteiro, soberano, guardando a mulher, né? E tal, mas de repente vai surgir o capítulo 13. Parece no capítulo 13, a gente vai ver, é como o dragão está conduzindo a guerra. É como se fosse de uma perspectiva dele, ele achando que está ganhando. E como ele está fazendo aquilo acontecer, e Deus permitindo aquilo. No capítulo 13 a gente vai ver isso com bastante detalhe, tá certo? Vamos novamente no versículo 13 e depois eu paro no 16 para uma outra leitura. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, eu vou parar aqui, gente. Perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem. Agora a ira do diabo se volta especificamente, nós vamos ver, contra os santos. Enquanto no versículo 12, de 7 a 9, expandiu o versículo 4, você lembra que a gente leu, houve uma expansão do 4? Aqui então está expandindo o versículo 6. É interessante que o dragão viu ou percebeu que ele havia sido lançado sobre a terra. Como eu disse, isso sugere que a expulsão foi um ato instantâneo de uma força imensamente superior a dele, ao ponto que ele de repente ele se viu, não estou mais no meu lugar, perdi minha posição, né? Em um momento Satanás estava no céu lutando contra Miguel, no minuto seguinte ele se viu lançado na terra. Neste momento, o que ele faz? Ele fica irado, e ele direciona a sua ira contra a mulher e persegue. Há um sentido duplo nesse verbo, quando o dragão segue e persegue a mulher. O quadro da mulher fugindo da perseguição do dragão é outro tema do Êxodo, gente, que lembra quando o povo de Israel estava fugindo das carruagens de Faraó. E é interessante, olha como a Bíblia trabalha esses temas, ele vai entrelaçando as metáforas. É interessante, eu gostaria de ler, para você ver como que a Bíblia ela mexe com essas questões simbólicas. É interessante que as carruagens de Faraó, ela em um texto de Isaías, ela é chamada de Raabe. E Raabe era o nome de um dos dragões da mitologia judaica que eu li. Além de Leviatã, você tinha um outro dragão, na verdade, você lembra que não era dragão, né? Era monstro marinho, né? Que era justamente o Dragon, que era um monstro marinho, um Leviatã, e você tem esse nome também aparecendo. Vamos ler para você ver. Davi, abre para mim aí, Isaías, quem que está aí? Isaías capítulo 51. Isaías 51, versículo 9
e 10. Será que eu leio aí atrás? Isaías 51, 9 diz assim: Desperta, desperta, braço do Senhor, e arma-te de força. Desperta, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou Raabe em pedaços e feriu o monstro marinho? Aqui o profeta está orando porque ele está falando do cativeiro que eles estão enfrentando. O que Isaías aqui está orando? Deus, lembra da antiguidade, do que o Senhor fez no Egito. O Senhor lá livrou o nosso povo, nós precisamos que o Senhor faça algo semelhante agora. Então ele está lembrando, e ele está pedindo a Deus, e aí ele lembra, do mesmo jeito que o Senhor cortou em pedaços Raabe e feriu o monstro marinho. Gente, quando Deus tinha feito isso na história antiga? Isso é uma metáfora dos carros de Faraó, que estavam perseguindo o povo de Deus. Né? Olha lá, não és tu aquele que secou o mar? Aí você começa a entender que ele está falando do Mar Vermelho. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Olha só como abismo, lá em Apocalipse, tem a ver com profundezas do mar. Por isso a besta emerge do mar. Nós vamos ver tudo isso. O mar é símbolo de maldade no Antigo Testamento. Por isso que quando Jesus diz ao mar e ele se aquieta, eles se impressionam. Por isso a pergunta é: quem é esse? Que até as águas profundas o obedecem, aquelas águas que nós tememos, que só Deus pode controlar. Quem é esse? Essas são as questões que estão na cabeça deles. Né? Então, olha que interessante: não abriste um caminho no fundo do mar para que passassem os redimidos? Isaías está falando: Deus, nós estamos numa situação que a gente precisa de uma intervenção tua, do jeito que o Senhor fez no passado. E ele está contando isso de forma poética. Olha como a literatura na época era cheia de símbolos, poesias e metáforas. Ele podia simplesmente, como alguns salmos fazem, relatar quando o Faraó perseguiu o Mar Vermelho, contar a história. Não, ele conta isso numa linguagem apocalíptica, escatológica, profética, toda metafórica. Aí ele chama Faraó de Raabe, os carros de Faraó de um monstro marinho, que está atacando o povo de Deus, e fala que Deus aqui destrói, né? Corta Raabe em pedaços e fere o monstro marinho, e o mar se seca. Ele está contando a passagem do Mar Vermelho, só que de uma forma em poesia. Entende? E, na verdade, em forma metafórica, simbólica, do jeito que Apocalipse está fazendo a torta direita. Né? Vamos ver um outro texto? Abre para mim Salmo 74. Isso eu enfatizo, deixa eu aproveitar para falar para vocês de novo. A nossa aula aqui, nessa nossa escola bíblica, a gente está estudando o Apocalipse. Mas perceba que eu não estou só estudando o Apocalipse. Essas coisas que eu falo para vocês são princípios de interpretação da Bíblia de qualquer coisa. Qualquer literatura, igual Isaías, quando você pegar Isaías, Daniel, livro de Ezequiel, você já vai entender que muita coisa é semelhante ao Apocalipse que eu tenho que ler. Eu não posso ler de forma literalista. Eu tenho que entender que a cultura da época embala a mensagem em figuras e metáforas, para eu não cometer erros de interpretação. Salmo 74, versículo 13, diz assim. O salmista, né? O que ele fala aí? Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Ele está de novo dizendo o feito acontecido histórico do Mar Vermelho. Só que novamente de uma forma poética, metafórica.
despedaçaste as cabeças do Leviatã, o Egito, de Faraó, e deste por alimento as criaturas do deserto. Quer dizer, eles morreram ali e foram lançados, depois as criaturas comeram eles ali, né, os corpos que ficaram mortos. Então, o que está acontecendo? O salmista, de novo, está embalando um louvor a Deus, num acontecimento histórico, mas de forma poética, metafórica. Deu para entender? Tranquilo? Ok. E aqui não é diferente. Então, quando está falando aqui, né? Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 12. A mesma coisa, né? Eu vou falar ainda, mas no versículo 15, que saiu da serpente água como um rio atrás da mulher. Gente, de novo, é uma metáfora. Então, essa água, o que que é? O que que é esse dilúvio, né? Que sai da boca da serpente contra a mulher, é tudo simbólico aí. A mulher está representando o povo de Deus, a serpente representando esse inimigo de Deus que enganou Adão e Eva lá no início. Essa força do mal, esse ser maligno que encarna toda a maldade e opõe todas as pessoas contra as coisas de Deus, engana o mundo, seduz as pessoas do mundo. E essa serpente solta água. Água, o que é aí? Então tem um simbolismo, gente. São coisas que ele vai tentar destruir a mulher com essas coisas, mas ele não consegue. Aí a preservação de Deus da mulher, porque ele não consegue o que ele gostaria de fazer. E o que ele gostaria de fazer? Não vou dar spoiler, você vai segurar a onda aí, nós vamos comentando, né? Versículo 14: mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Você percebe que é esquisito, fora do alcance da serpente, ao mesmo tempo que a serpente manda um rio para a mulher. E ela tem que ser salva pela terra. Então, o que é fora do alcance? O que não alcança a mulher e o que alcança? Parecem contradições, mas é o que a gente já tem trabalhado. Eu vou comentar aqui com vocês. No versículo 15: então a serpente lançou da boca água com um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Então isso que a serpente lança, queria que arrastasse o povo de Deus para essas coisas. Vamos ver. O dragão, 16: a terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Você percebe que lá fala serpente, aqui dragão, né? Está intercambiando os termos aí, porque é um ser só, né? Vamos lá, preste atenção aqui em algumas anotações minhas, vamos devagar aqui. Aqui nós estamos vendo então do jeito que a mulher vai para o deserto. Foi dado a ela duas asas. De novo aqui, foram dadas à mulher, vem daquele mesmo verbo que eu sempre falei lá, foi dado, edote. É de novo um passivo, só que ele está conjugado aqui. Em vez de ele estar escrito edote, ele está edotesan, que é uma conjugação verbal, mas ele tem o mesmo sentido de passivo divino. Quem que deu para a mulher essas asas? Deus, foi dado. Você percebe que na literatura apocalíptica, né, em Apocalipse, várias vezes esse verbo passivo é chamado passivo divino. Ele não fala quem deu, mas já sabe que foi Deus, porque só ele pode fazer esse tipo de coisa. Foi dado, foi permitido, né? Foi dado não sei o que para não sei quem, foi permitido a besta fazer isso, Deus que está permitindo. Por quê? Por trás, é como que se por trás do que nós vemos, Deus está no controle de tudo. Essa é a mensagem desses passivos divinos. Por trás daquilo que a gente vê, que a gente acha que Deus perdeu o controle, Deus permitiu, foi dado, foi Ele que fez, né? Ele que permitiu fazer, Ele não perde o controle dessas coisas. Então aqui, Ele que dá essas asas, né, para essa mulher.
Gente, é provável que essa metáfora, óbvio aqui talvez, né, remeta exemplos de águias do Antigo Testamento, como libertadoras enviadas por Deus. A imagem é incrível, pois ela, é interessante aqui que a mulher, aqui, ela não está sendo carregada por uma águia, porque podia, né? E a águia carregou, né? Porque no Antigo Testamento você tem algumas coisas de livramento e a águia sendo colocada como um símbolo de um livramento que ia ser dado. Aqui não, Deus dá a ela a asa da águia, né? Deus dá uma capacidade para ela, né? De com agilidade ir para o lugar onde ela tem que ir e ser livre, né? A imagem é incrível, pois ela não é carregada por uma águia, mas recebe de fato asas de uma águia para voar e fugir por si mesma. Há uma tipologia também aqui de Êxodo, né? Aludindo aqui Êxodo 19, que diz: como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe para mim. Olha o que Deus fala ao povo dele um dia: eu carreguei vocês como asas de águia e trouxe vocês para mim. Olha como a águia já está inserida num texto lá em Êxodo, que diz respeito ao quê? Livramento. Olha como as coisas começam a entender. Pô, então é que Deus está dando capacidade da mulher de se livrar daquela situação, uma capacidade sobrenatural, uma capacidade dada pelo próprio Deus, que sem Deus ela não conseguiria. Em Deuteronômio também diz assim, ó: achou numa terra deserta, como a águia que desperta a sua ninhada, esvoroçando sobre os seus filhotes, e estendendo as asas, pega-os e leva-os sobre elas. De novo, é um ato aqui que Deus está falando, que ele faz semelhante à águia que faz com os seus filhotes. É um livramento, né? Esse quadro de resgate, gente, então, por águia, se tornou um tema padrão no pensamento judaico. Estava na cabecinha dos judeus a metáfora de livramento e águia. Então é muito tranquilo para eles fazer essa interação metafórica, essa interpretação da metáfora. O que Deus está falando para eles aqui, a hora que eles liam, era: Deus vai dar uma capacidade sobrenatural para a mulher se livrar dessa situação, para ela ser livre. Não vem dela, vem de Deus, tá? É uma capacidade sobrenatural de Deus para um livramento. O paralelo mais próximo é Isaías 40, né, que fala que os fiéis voarão com asas como águias. Não sei se você lembra desses textos, né? Que os fiéis iam voar com asas, a gente voará com asas. Tem até cânticos, né? E se fala, e voarão com asas como águia, né? Gente, ali está dizendo de um tipo de livramento, de libertação, de salvação. Isto é, então preste atenção: eles se erguerão. O que é voar com asas como águia? Vou dar, a hora que você lê, quer ler o texto para você falar assim: eu já sei agora o que significa isso? Abre aí Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Um texto bem conhecido. Olha lá, vê no 30, para você lembrar do texto todo. Que fala assim que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, o esperar aqui é uma fidelidade. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse termo aí, voam, né, com asas como águias, sobem com asas como águias, quer dizer que eles se ergueriam acima de suas tribulações terrenas, mediante uma força renovada fornecida por Deus. Então aquelas tribulações terrenas, eles as superam de uma forma sobrenatural. Eles vão ser lançados acima delas, como águias voam e passam por cima de coisas terrestres. Então tudo aquilo que são empecilhos para o povo de Deus, que espera no Senhor,
você vai simplesmente se erguer sobre essas coisas e vencer essas coisas como a águia voa. Então você percebe? É um símbolo sempre de salvação, de libertação, de vencer um obstáculo com uma força sobrenatural. É isso que o texto está dizendo, né? Voltamos lá em Apocalipse. Em mais uma recapitulação, as asas permitem que ela voasse, né, para o seu lugar deserto. Ali no deserto ela é sustentada por Deus. É interessante que ali esse termo não é edote, mas é mais um passivo divino. Ela não se sustenta, ela é sustentada. Tá? Não fala assim, ela foge e ali ela consegue se sustentar. Não, ela é sustentada. Deus a sustenta. Existe um ato de Deus de dar o poder para ela fugir e se livrar e passar por cima dessa situação, e ela é sustentada por Deus nesse lugar, no deserto, né? O deserto é visto, a gente já viu, não vou me deter tanto tempo aqui, ele é visto em vários momentos como um lugar de refúgio e de provisão sobrenatural de Deus. Lembra que eu falei disso aqui? A gente pensa no deserto só como uma coisa ruim, mas em muitos momentos o deserto é o lugar onde Deus sobrenaturalmente envia pessoas para ele sustentar. E ele faz um ato, né, de sustento sobrenatural. Tanto é, como eu já disse, quando nós estamos lendo isso, quando eles entram na terra prometida, o maná cessa, as roupas vão se envelhecer. Toda aquela ação sobrenatural de sustento no deserto cessa. Agora eles vão lutar, trabalhar, plantar, colher. Aquele sustento do deserto, que é impossível você plantar no deserto, colher, não tem como, não tinha. Deus sustentava, não tinha onde trocar roupa, fazer roupa, não tinha como cultivar, e tudo era sustentado por Deus. Não tinha como, às vezes, né, fazer fogueira para todo mundo, arrumar lenha. O fogo de Deus aquecia eles ali. Então, existe uma graça de Deus do sustento num lugar desértico, num lugar hostil à vida, se você for pensar. O deserto é um lugar hostil à vida. Então, o que é o deserto aqui? Há uma hostilidade à vida da mulher. E é nesse lugar que Deus a sustenta. É nesse lugar que ela vai ser sustentada sobrenaturalmente por Deus, que é justamente o momento que ela está passando, gente, né? Em 12:6, ali também vemos que ela seria alimentada, né? Então existe aqui, a gente ainda não entrou se é alimento físico, espiritual, a gente vai tentar lidar um pouquinho com essas questões ali, tá certo? Aqui, uma ênfase que eu quero dar também, como eu disse, de repente ele fala serpente, de repente ele fala dragão, né? A palavra serpente no texto pode indicar, né? A mulher será protegida. Por que serpente? Quem que enganou Eva? A serpente. No Antigo Testamento, não foi o dragão que enganou Eva. É falado mais em formato de serpente. E aqui então há uma grande possibilidade da serpente aludir ao engano. Há uma tentativa da serpente de enganar a mulher. E aí eu volto àquela temática que eu trabalhei bastante com vocês. O maior poder do dragão é de enganar as nações, seduzir as nações. Tentou enganar Jesus usando a palavra de Deus. Lembra que eu já trabalhei bastante isso? Não vai ser diferente nos finais dos tempos. A serpente vai tentar enganar a mulher. Então aqui indica a mulher que será protegida por Deus das artimanhas enganosas da serpente. De forma semelhante ao Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Então, você vai perceber que essa torrente de água que a serpente lança contra a mulher, e Deus vai poupá-la disso,
são enganos no meio da igreja. Ensinamentos enganosos, perseguição, são coisas que querem tragar e desviar essa mulher do lugar e do estado dela e acabar com ela. Como que a Satanás consegue acabar com a igreja? Fazendo a igreja perder a sua fidelidade ao evangelho verdadeiro. Simples assim. Simples assim. É isso que eu tenho tentado, colocar para vocês. Daí a importância de conhecermos o evangelho de todo o nosso coração, vivermos o evangelho. E tomarmos cuidado com coisas que estão pregando à torta e à direita, por aí, usando o nome de Deus, com coisas que a gente fica, opa, mas parece que não é bem assim. Por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês, meu irmão. A tendência, segundo o Apocalipse, é isso piorar. A tendência é mais falso profeta surgir, mais falsos mestres surgirem. Essa é a tendência. Nos últimos dias, esse é um sinal dos últimos dias. O que vai aparecer de gente falando em nome de Deus, um monte de coisa enganosa, já está aí, né? E a tendência não é diminuir. É uma torrente de água, é um dilúvio de engano. É um dilúvio de falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas, além das perseguições, tribulação. É um dilúvio de uma água terrível contra a mulher, mas Deus vai sustentar o seu povo, que é dele. Por isso que fala que, se possível, ele enganaria até os eleitos. Olha só. É que Deus não permite, por isso que é um passivo divino. Não acha que se ele não cuidar da gente, a gente também não vai pisar na bola, não. Por isso que a oração é: livra-nos do mal. Não dependa da sua sabedoria, não. Nós temos que nos esforçar a conhecer a verdade, mas não acha que sem Deus você vai conseguir. Por isso que Jesus ensinou a gente a orar: livra da tentação e do mal. Não me deixe cair em tentação e me livra do mal. Ele ensinou: você não quer cair na maldade, no engano e na tentação? Peça a Deus para te livrar. Não acredite em você, não. Não acredite na sua inteligência, no seu conhecimento bíblico, não. Peça para Deus te livrar do mal. Por isso que o passivo ali é divino. Deus a sustentou. Deus que deu asa para ela conseguir fugir. É Deus que está alimentando. Você percebe que não existe muita coisa que a mulher está fazendo. Deus está preservando o seu povo em meio às torrentes do engano, da perseguição e das tribulações. Aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês importante. Pensa comigo. Vou fazer uma pergunta, duas perguntas. Vamos lá, põe a cachola para funcionar. Como Satanás... Bom, eu já falei, mas vou perguntar de novo. Como Satanás derrotaria os santos? Então vamos lá. Enganando. Segundo Apocalipse. Fazendo-os deixar a fidelidade, sendo infiéis. Desistindo da fé no meio do caminho. Tudo ao contrário. Perseverança, desistindo no meio do caminho. Então ele conseguiria vencer se ele conseguisse enganar, fazer as pessoas abandonar a fé, serem infiéis a Cristo e o Evangelho. Ele vence aí. Onde ele perde? Quando as pessoas se mantêm na verdade, não são enganados, são perseverantes até o fim. E, se necessário, como diz, até a morte. Aí ele perde. O vencer dele, meu irmão, é enganar a igreja. E fazer a igreja abandonar a Cristo e o verdadeiro Evangelho. É isso que a serpente vai tentar fazer com a mulher.
uma torrente de perseguição, tribulação e engano, para a igreja murmurar contra Deus, o que Israel fez. Questionar a Deus, abandonar a fé, deixar a fidelidade, ser enganado, ir por caminhos que o coração deseja. É isso. Então, qual é a proteção prometida? É aqui que o negócio, que a gente tem que entender. Qual é a proteção prometida? Por quê? Porque não tem proteção da morte. Deus não, nem no momento falou que ia livrar da morte ninguém aqui. É essa a confusão, né? Mas Deus está falando que vai proteger, eles morrem. Porque é justamente isso. A proteção não é para proteger a vida nessa terra de Deus. Ele não promete isso. A proteção é justamente que Deus irá livrar o seu povo do engano. Deus vai ajudá-los a se manterem fiéis, a fim de não desistir. Deus vai ajudar a igreja a perseverar até o fim, para que ela seja salva, receba a vida eterna, o reino eterno de Deus e o reinado eterno de Deus. Essa é a vitória, esse é o guardar de Deus. Ele não diz que vai livrar da tribulação física, econômica, as coisas materiais. Ele diz que isso vai acontecer. E ele fala, persevere. E isso era o que ele falou lá para as 7 igrejas. Só que ele sabe que se ele não ajudar, todo mundo vai dançar. E é aí que nós entendemos que a graça de Deus vai nos ajudar a perseverar. Nem a perseverança vamos conseguir se Ele não nos ajudar. É Ele quem vai sustentar a gente fora do engano. É Ele quem vai alimentar a gente, a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa perseverança, o alimento ali, Ele está alimentando a gente para a eternidade. É Ele quem vai fazer isso, porque sem Ele desistiríamos, seríamos enganados, abandonaríamos, mediante ao que está acontecendo, gente, em Apocalipse. Então, isso é importantíssimo a gente entender essa dinâmica de Apocalipse. Porque senão fica confuso, não fica? De repente ele fala que está falando que vai proteger. No capítulo 13 a gente vai ver a besta fazendo um monte de coisa contra a igreja. Mas ele não falou que ia proteger? Pois é, o que é a proteção? O que ele não vai deixar acontecer? A serpente tirar a nossa eternidade. A serpente tirar o nosso reinado eterno, a nossa vida eterna. É isso que Deus vai cuidar da gente, da nossa fé, para não arrancar a gente daquilo que Ele tem no reinado eterno de Cristo. Por isso que Ele fala, como eu já falei a semana passada, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai ganhar. Gente, essa é a lógica que está acontecendo em Apocalipse. A igreja está perdendo a sua vida em meio à perseguição e ganhando a vida eterna. O que Deus está prometendo é: eu não vou permitir você ganhar a sua vida para perder a vida eterna. Eu vou dar força para você, sustentar a sua fidelidade, sustentar a sua perseverança. Eu vou alimentar a tua fé, eu vou alimentar você de força. E você vai vencer a serpente. Como? Vencendo o engano, vencendo a tribulação, vencendo a perseguição. Esse é o final dos tempos, gente, que a gente está lendo aí. Versículo 15 e 18, dá uma batida no olho aí de novo. Nós temos um exemplo da proteção sobre a mulher diante do poder sedutor da serpente, que é justamente ali Deus
abrindo a terra, abrindo a boca, engolindo o rio, salvando ela de toda essa situação de engano, de perseguição, desse dilúvio, né, que a serpente vai contra a mulher ali. Este é certamente, né, uma torrente de mentiras, engano, perseguição no contexto da passagem, tá? Então, já sabe o que é essa torrente de água? Mentiras, enganos e perseguição do mal da serpente contra a igreja. O uso de mentiras e engano para Satanás, gente, vamos lá, só para a gente fechar essa ideia, é descrito, né, por Jesus em Tessalonicenses. Então, olha só, quer ver? Vamos ler que eu acho que é importante. Abra comigo em Mateus 24, 24. O sermão profético de Jesus ali, né? Profético, escatológico. 24, 24. Mateus 24, 24. Davi, põe o texto direitinho aí, filho. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas. E você sabe qual é a marca de falso profeta? Milagre e maravilhas. Vai atrás dessas coisas. É sério, gente. Olha só. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quanto mais o teu coração faz você buscar essas coisas, eu já falei isso aqui, põe na tua cabeça, mais você está propício a ser enganado pela serpente. E eu não sou eu que estou falando, gente, isso aqui é uma pregação de Jesus. De Jesus. Olha outro texto, vamos lá em 2 Tessalonicenses. Vamos ver o que diz lá. Capítulo 2. Está falando do aparecimento de um homem aí chamado Inico. Tem alguma tradução diferente? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Esse Inico aí tem tradução? Alguém está com Bíblia aí que tem tradução diferente? Ninguém? Está ímpio também? Ímpio. Esse termo aqui, depois a gente vai ver, ele é usado aqui, muitos entendem, que é um termo usado para identificar esse anticristo final. Tá certo? Ora, o aparecimento do Inico, ele é segundo a ação de Satanás. Nós vamos ver isso exatamente em Apocalipse. O dragão dando poder para a besta, para o falso profeta e para o anticristo. Ele é segundo o poder de Satanás. Olha o que acontece. Com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Meu irmão, ame o amor da verdade, do evangelho, porque senão você vai estar enganado. Vamos para mais um texto em Apocalipse, capítulo 13. Olha como são fortes esses textos, né? Nós vamos estudar mais para frente, mas Apocalipse 13, versículo 13 em diante. Existe uma besta que vai sair da terra, a gente vai ver isso, e olha as características dessa besta. 13, 14, 15. Também opera grandes sinais,
de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra. Eles vão simular. Quem fez isso? Foi Elias, não foi o profeta Elias? Diante de todas as pessoas, seduz, engana aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido. Lhe foi permitido, passivo divino. Deus está deixando isso acontecer. Diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder, lhe foi concedido, para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. Mais um texto, Apocalipse capítulo 16. Vamos ver do 13, 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos, versículo 14, são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que eu estou aqui com esses textos mostrando para vocês? Que uma das formas que o engano vai enganar as pessoas que são agentes desse engano, meu irmão, são com sinais, prodígios e maravilhas. Mas Deus não faz isso? Deus faz, mas Ele nunca disse para buscar a Deus em primeiro lugar por causa dessas coisas. Jesus sempre falou, vem e me segue. E uma hora Ele fica bravo, que o povo estava seguindo Ele por causa dos milagres dos pães. Vocês só estão atrás de mim, porque estou dando pão para vocês comerem. O que Jesus queria é que eles se engajassem com quem Ele era. Vem e me segue. Saiba quem eu sou. E o reino que eu estou implementando, eu estou chamando para vocês serem meus discípulos. E não vir atrás de mim com ganância de vocês, desejos egoístas, com o coração pensando em vocês somente. Jesus nunca falou isso. Quando nós colocamos essas coisas, essas motivações para buscar a Deus, gente, eu estou falando algo muito sério, porque essa motivação nossa torna a gente vulnerável aos enganos. Porque o engano vai oferecer para você o que você quer. É óbvio que lugares onde existe um evangelho ralo, sem cruz, sem sacrifício, prometendo o que o coração deseja, você vai ter gente. Mas gente enganada. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Essa foi eu sempre conto, quando a gente foi lá para Praia Grande, qual é o critério que eu fui buscar uma igreja, gente, para congregar? Um lugar que a palavra de Deus fosse pregada com fidelidade. Esse foi o meu primeiro critério. Para mim eu não estava nem aí como que eram as outras coisas. Primeira coisa que eu queria é ouvir a palavra de Deus sendo pregada com fidelidade. Eu não quero ser enganado, eu queria estar no lugar onde a palavra era exposta fielmente. Graças a Deus eu encontrei uma igreja assim lá. Sentei, ouvi, eu era abençoado, eu era alimentado pelas palavras e as pregações. Palavra exposta de Deus, com profundidade, com aplicação pastoral. Bênção, nós saíamos do culto, a palavra falava com a gente, porque era a palavra de Deus.
Depois eu fui ver se a igreja era boa nos outros sentidos, meu irmão. Porque as outras coisas eu me adapto. Eu só não vou me adaptar a um lugar que não prega a palavra. Isso eu não vou estar ali. Eu não quero estar ali. As outras coisas são outras coisas. Depois que eu fui conhecer o governo da igreja, o que eles criam. Aí lá eu conheci o pequeno grupo, que foi uma bênção também, de como eles trabalhavam. Eu fui conhecer as outras coisas. Se dava para se envolver, se não dava. Meu irmão, não estava nem eu, estava congregando. Começamos, né, meus filhos começaram a ir nos jovens e tal. Um lugar onde os jovens eram cheios de Deus. Jovens que se evangelizavam. Meus filhos ficaram impressionados. Que essas coisas em Penápolis eles não viam. Os meninos vão lá, os meninos jovem, adolescente, jovem. Mais de uma vez, eles foram para o Habib's na beira da praia, com os meus filhos foram juntos. E os meninos da igreja, de repente, meu irmão, a hora que tem uma oportunidade, eles estão falando de Jesus no meio do Habib's, para quem aparecer na frente. O menino que foi lá, um deles, que pegou o Uber, veio contando: rapaz, peguei o Uber, ele falou isso, eu preguei o evangelho para ele no carro até aqui. Adolescente, jovem. E essa coisa que eu estou falando, cadê isso nós fazendo? Era uma igreja missionária, uma igreja que todo mundo estava querendo falar de Jesus. O Nandão, né? Um amigo nosso que, né, tem saudade dele, que era o facilitador do nosso pequeno grupo. Lá eles não faziam rodízio, tinham um fixo. Mas eles faziam a leitura rodiziando, mas né, as casas, tudo. O Nandão, cada semana, né, de 15 em 15 dias também, aparecia com testemunho de evangelismo. Gente, uma paixão por Jesus e por falar de Jesus para as pessoas. Era muito legal ouvir o Nandão, um cara que era empresário, dono de 2 lojas grandes de moto lá na Praia Grande, é dele. Se você conhecer lá, as 2 maiores, mais respeitadas motos nas 2 avenidas principais, como que chama lá? A Costa Silva e a outra, a Kennedy. Nos 2 lugares ele tem. Aí você vai lá, um cara de Deus, rapaz, aí ele contando as coisas. Como que Deus traz as pessoas para ele orar, para ele falar de Jesus. Aí ele vinha com os testemunhos dele, era muito gostoso ouvir. Muito bom. Aí quando eles iam descobrindo, né, com o tempo eles foram descobrindo que eu era pastor, aí eu comecei a participar, tinha algumas dúvidas teológicas que eu comecei a tirar deles e tal. Aí ele falou assim: pastor, você quer dirigir a UPG e tal? Quer conduzir? Eu falei: não, Nandão, quero não, tá bom assim. Não quero conduzir nada não. Fique em paz, eu quero ouvir, eu quero participar. Estou sendo abençoado aqui. Quando vocês tiverem alguma coisinha e eu puder ajudar vocês na questão em que vocês levantam, eu falo. Como era bom, como eu gostava de ouvir a vida deles com Deus. Era muito bom. Então, isso é o que a igreja precisa, gente, se apegar à verdade, para ela não ser enganada, tá bom? Eu vou terminar por aqui. Essas torrentes de água, então, a gente já viu que na verdade, são todos os poderes do mal, né? Trazendo essa tentativa de tirar a mulher, de derrotá-la dessa forma que eu tenho falado. E quem vai proteger a gente? Deus. Então, para você ser protegido, se a gente estiver nos finais dos tempos, com um monte de torrente de engano, se apegue ao Evangelho, ore: Deus, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. E outra, livra-me dos meus próprios desejos. Porque às vezes o mal está dentro da gente. Os nossos desejos estão desviados. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que as outras coisas nos sejam acrescentadas. Amém? Fica mais um dia de reflexão aí para a gente. Semana que vem eu acredito que a gente encerra esse bloco e depois a gente inicia o capítulo 13. Tá bom? Vamos orar?